Agora, que nem eu falei, o nome Matite Yahweh, as pessoas entendem que Yahweh ali no final seria uma prova de que o nome de Deus é Yahweh. Porque esses nomes hebraicos, bem ou mal, eles têm uma abreviação do tetragrama, pelo menos a maioria deles. Então eles entendem que se o nome Matite Yahweh, Netanyahu, termina com Yahweh, é porque Yahweh seria o nome de Deus, correto? Vamos analisar isso daí. Os nomes têm sim abreviações, como eu falei, por exemplo. Então, por exemplo, o nome Yaakov, que é o nome de Jacó, é a letra Yud, é a letrinha Ain, aqui vem a letra Kof, eu vou fazer só um quadradinho assim, porque eu não sei fazer direito bonitinho, e aqui ela termina com o Beit, que o Beit aqui no final ele tem o som de V, Kov, parece que tem um sinalzinho aqui dentro, mas não é o caso. Porque é a junção de duas coisas, na verdade. Vou até colocar o sinal de mais aqui. Esse aqui é uma abreviação de tetragrama. E aqui a palavra que na verdade seria a Kev, né, a pronúncia correta, mas junta fica a Kov, que significa calcanhar. Porque tem aquela história que Jacó lutou com o anjo feriu o calcanhar dele. Outros dizem que é porque Esaú e Jacó, Esaú segurava no calcanhar de Jacó quando ele estava no ventre lá da mãe, etc e tal, mas enfim, é uma junção de duas palavras, correto? Já o nome, por exemplo, Matitiyahu, Netanyahu, por exemplo, eles acham então que é a mesma coisa. Então, o nome, por exemplo, Matitiyahu, eu vou colocar só o final do nome aqui para vocês, senão vai tomar muito espaço e vocês não vão entender. Eu vou colocar só o Titiyahu. Ó, vou colocar um T, aqui o Yod, aqui o Re e aqui o Vav. Essas três letrinhas, Yod, Re e Vav, elas são as mesmas letras do tetragrama sagrado. Porque o tetragrama é Yod, Re, Vav e Re de novo. Esse aqui é o tetragrama sagrado, Yod, Re, Vav e Re, correto? Então eles deduzem que se aqui no nome Matitiyahu, Netanyahu e tantos outros nomes utilizam Yahweh no final, até a pronúncia também seria Yahweh do tetragrama, ó, Yahweh e Yahweh. Pois é, só que tem um problema. O tetragrama são 4 letras. Ó, 1, 2, 3, 4. E aqui na abreviação desses nomes, são 3 letras. Ó, 1, 2, 3. E qual é a diferença, Ronaldo? A diferença é o seguinte, essa letrinha aqui, a Vav, ela tem 3 sons. 3 sons. Ela pode ser o V em português, como vida, vitória, valentia. Ela pode ser a letra O em português, por exemplo, de oração. Ou ela pode ser a letra U, de umbigo, de Ulisses. Enfim, ela pode ser as 3 letras. E qual que é a regra? A regra é o seguinte, depende da posição que ela está e das letras que tiver do lado. Aqui no tetragrama, no caso, nós temos 2 sílabas. Nós temos aqui uma sílaba que é formada, 3 sílabas, aliás. A primeira é uma sílaba vocálica, aqui que é só o Iê, né, que nem Yehoshua. Depois nós temos uma segunda sílaba formada pela letrinha Re. E o Vav aqui ele faz uma terceira sílaba formada com a outra letra Re. Então aqui no tetragrama, o Vav ele tem o som de V. Porque ele não está terminando a palavra. Ele está junto com outra letra que também pode ser uma consoante. Como essa letrinha que está terminando a palavra, nós sabemos pela regra do idioma que essa letrinha então é uma vogal. Então, se ela é uma vogal, ela forma uma sílaba com essa daqui. Ela está sendo vogal de uma consoante. Então, o Vav aqui no caso, ele é uma consoante. Então, o Vav aqui no tetragrama, ele tem o som de V, de vitória. Agora, no nome Matitiyahu, Netanyahu, Yeshayahu e tantos outros Arro, o Vav está terminando a palavra. Então, como ele está terminando a palavra, ele está sendo aqui uma vogal e não uma consoante. E aqui, no caso, ele está formando uma sílaba com a letra de trás. E aqui essa letrinha de trás também, o mesmo Re, ele deixa de ser consoante, ele passa a ser deixa de ser vogal e passa a ser uma consoante. Então aqui os dois estão formando uma sílaba. Então aqui o Vav tem o som de U. Então aqui fica Ru. Já que o Vav com o Re fica Ra. Para vocês entenderem melhor, eu vou colocar aqui, ó. O Re com o Vav, eles formam uma sílaba. Essa sílaba forma em português a fonética Ru, correto? Agora, se for ao contrário, o Vav com o Re, aí o Vav deixa de ser vogal, ele passa a ser consoante. Aí ele forma uma fonética da letra V. Aqui pode ser Vá, V, Vá ou V. Ó. Então muda.
Então, como essas abreviações de Netanyahu, Matityahu, elas não têm o tetragrama, elas têm só 3 letras do tetragrama, o Vav ele deixa de ser vogal e ele passa a ser consoante. Aí alguns vão falar assim, ah, Ronaldo, mas tem vídeo no YouTube que eles mostram, eles falando assim, Benjamin Netanyahu, né, o presidente de Israel. Tem mesmo, vocês vão ouvir isso. E por que acontece isso? Todo idioma existe uma forma de você se contrair as letras e você pronunciar corretamente. Você pronunciar comendo letras. Por exemplo, no inglês, a palavra Wednesday, que é quarta-feira, em inglês, você nunca vai ouvir esse D no americano pronunciando. Eles comem sílaba. Eles vão falar Wednesday, como se essa letrinha aqui não existisse. Mas na gramática eles vão escrever Wednesday. Isso é comum. A palavra, por exemplo, conhecimento, knowledge, tem um K no começo, mas você nunca vai ouvir ele pronunciar. Isso acontece em todo idioma. No português, por exemplo. Existe no português essa palavra aqui, ó, você e a palavra está. Essa frase. Você está. Não é assim que é o correto em português? Você está. Mas você nunca vai ouvir um brasileiro falando isso. Em nenhuma região, nem no sul do Brasil, nem no Nordeste, nem no Centro-Oeste, nem no Sudeste. Porque o brasileiro ele vai contrair esse você está para ser e para tá. Quando você vai chegar para um amigo seu, você vai falar assim, e aí, João, como é que você está? Sinceramente é difícil você ver um brasileiro falando assim. Geralmente você vai ver um brasileiro falando assim, e aí, João, como é que você está? Não é assim? Quando você vai ver se está chovendo lá fora, como é que você fala assim? Ah, deixa eu ver se está chovendo lá fora. Acho que eu nunca vi um brasileiro falando assim minha vida inteira. O brasileiro fala assim, deixa eu ver se está chovendo lá fora. Não é assim, e não é errado. Até doutores, pessoas cultas, falam assim, deixa eu ver se eu acho isso aqui para você. Você sempre vai ver essas abreviações. É errado? Não. É um jeito que a gente costuma falar. Só que o correto mesmo é você está, deixa eu ver se está chovendo lá fora. Esse é o correto. Mas como a frase fica muito comprida, a gente encurta a frase e fala, como é que você está, fulano? É mais simples, é a portuguesação das palavras. E lembrar que é a mesma coisa, o nome Benjamin Netanyahu, apesar de ser Netanyahu, estou escrevendo em português mesmo, Netanyahu, vai ser muito comum vocês verem, por exemplo, nesses vídeos de YouTube que eles fazem, o pessoal lá de Israel falando Ial, como se eles comessem aqui a letra R. Que nem o Wednesday do inglês, o Wednesday. Eles falam só Wednesday, porque isso é uma questão cultural e do próprio povo, uma forma de você, cada povo tem as suas contrações na sua cultura. E por fim, para finalizar esse vídeo, pessoal, eu acho engraçado como muitas pessoas hoje em dia na internet, elas negam a parte gramatical, estrutural do idioma, e elas querem seguir isso daqui, ó, o popular, o vulgar, e acham que sabe alguma coisa. Pessoas que não sabem dizer, às vezes, nem um bom dia em hebraico, sabe, um Boker Tov, uma boa noite, um Laila Tov, não sabe dizer nada, e acham que estão certas. Sendo que, na verdade, se você quiser estudar um idioma, você quer aprender japonês, você tem que aprender com quem estudou japonês, sabe a gramática japonês, ou com quem é japonês. É o mínimo, é o óbvio, é o mínimo que uma pessoa normal faria. É muita imbecilidade, com todo respeito, uma pessoa que não sabe dizer nem oi em hebraico, não sabe dizer nem eu sou, que é ani, mas ainda acha que os judeus corromperam a língua e acha que os professores de hebraico estão todos errados. Isso é quase uma doença, uma patologia. Então, se você quer estudar hebraico, estude com pessoas que aprenderam e sabem o hebraico, a parte gramatical. Por exemplo, o professor Sabino, um professor de grego e hebraico. Tem o Eixe, que é o João Alves Correia, ele também é professor de grego e hebraico há muitos anos. O Masmid, eu não sei mais se ele está no YouTube, faz anos que eu não vejo o canal dele, parece que ele sumiu. Mas ele também é um professor de hebraico. Enfim, estudem com pessoas que aprenderam aquele idioma e sabem bem tronco verbais, regras gramaticais, tudo isso. Porque, sinceramente, eu acho engraçado que as pessoas falam que o nome é tão importante, o nome de Jesus é importante. Se é importante, por que usam qualquer um? Yehoshua é Josué, não é Jesus. Yahushua, de onde ele tira Yahushua? Ial. Não existe esse ditongo, né? Não sei se é ditongo é hiato no hebraico, que é um encontro de 3 vogais, mas não existe Ial. Então, sinceramente, são pessoas que estão pagando mico. E por fim, para finalizar, eu já mostrei aqui nesse canal um tempo atrás que nomes, nem todo nome hebreu também tem o tetragrama ou a abreviação do tetragrama. O nome Davi, por exemplo, não tem. O nome Davi é só o Dalet, o Vav e o Dalet. Não tem. Isso também é uma bobagem. É que eles pegam alguns versículos lá isolados e falam que pelo nome de Jesus sereis salvos. Só que tem um detalhe, nome em hebraico, Shem,
ver se eu consigo escrever aqui, que meu coisa está meio ruim. Aqui é o Men, acho que é o Men de Shalom. Shem, nome em hebraico, significa também caráter. É a mesma coisa. Então, quando a Bíblia fala, pelo meu nome sereis salvos, ela não está dizendo que você tem que pronunciar o nome corretamente. Senão todas essas pessoas estariam condenadas. Os que falam Jesus, Jesus, Issa, estariam todas condenadas ao inferno. Ah, eu não pronunciei o nome correto, eu vou para o inferno. Imagina então, por exemplo, um muçulmano, um bom muçulmano chegando no céu. Aí Deus fala, puxa, você foi tão bom, não pecou, não roubou, não matou, não fez nada de errado. Mas você pronunciou o nome do meu filho Issa, você vai para o inferno. Qual é a lógica disso? É porque quando a Bíblia diz assim, pelo meu nome né, sereis salvos, ele quer dizer que pelo meu caráter. Se vocês tiverem um bom caráter que nem eu tenho, vocês vão atingir uma certa salvação. É isso que a Escritura está dizendo. Até porque se fosse pela questão de pronunciar corretamente o nome, então o planeta inteiro estaria condenado, porque cada povo tem a sua fonética diferente. O italiano vai pronunciar Jesus, o espanhol Jesus, um americano Jesus, e assim por diante. Então não é uma questão de você pronunciar. Essas pessoas que ficam criando seitas e doutrinas que você tem que pronunciar corretamente o nome, senão você vai ser salvo, com todo respeito, são só falácias. O importante é que nome, Shem caráter, é você ter o nome de Deus. Que nem, por exemplo, o próprio Jesus disse, né? Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. É mais ou menos isso, ou seja, quem tem o meu caráter, tem o caráter daquele que enviou aquela pessoa. E não meramente uma questão linguística. Porque senão, se fosse assim, ninguém ia ser salvo. Correto? Então fica aí só para reflexão esse vídeo sobre os idiomas e a transliteração do nome de Jesus, ok? Obrigado por terem assistido. Paz a todos.